O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Samba. Pessoal que está nos ouvindo, pessoal que acompanha esse podcast que está nascendo da pergunta visceral, que é como você se aguenta. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o DJ Patife. Ele se chama, na verdade, Wagner Ribeiro de Souza, o Patife. Mas o Patife trouxe agora uma coisa linda, né? Porque assim, isso aqui é diálogo, não é divã, a gente sempre disse. É diálogo. E ele tá trazendo uma coisa que me encanta, que é essa relação entre o neto e a avó. A avó que mal sabia ler e que elegeu o neto de 6, 7 aninhos para ser o pilar dela, né? Como esse menininho começou a lidar com tudo isso, esse garotinho, o Wagner pequenininho, depois virou o grande DJ Patife. E falo grande porque quando eu ouvi a música que você fez lá, o remix, né, da música Só Tinha Que Ser Com Você, que Elis gravou e é do Tom Jobim. Você tava falando do Tom Jobim e do Aloysio de Oliveira. Nossa, eu fiquei, assim, encantada com essa música. Já vai entrar o Rafael Garbuio, que faz parte do nosso podcast. Tô aqui. E o Ricardo. Boa noite. Boa noite, Oi, como Rafa. vai? Lindo. Tudo bem? Tudo. Oi, Daqui Wagner. a pouco entra o Ricardo Pesati, o Cadão. Eu acho que ele tá aqui já, viu, Selma? Cadão, Tô vendo o nome dele, só ele deve tá abrindo, eu acho. Deve estar abrindo. O Patife estava contando, Rafa, para nós, já tá essa conversa meio que andando por aqui, esse podcast. Opa. É isso mesmo? Vamos chegando, puxa uma cadeira. Que maravilha. Vamos nos juntando nessa roda de conversa. Que é coisa melhor, Patife, do que terminar o dia com uma conversa assim? Nossa, não tem, viu? Não tem, né? E conversar, principalmente quando é um pouquinho mais profundo, simplesmente me encanta. Opa! Ai, que delícia. Então você tá no lugar Gosto certo, muito. hein? E você contou que você engoliu uma bússola, né? Quer dizer, eu ia dizer que você engoliu uma bússola, que você tem esse senso de direção. O meu filho também, porque como eu não sei o que é esquerda e direita, ele teve que sobreviver a mim, né? A mãe dele, né, coitadinho? Ele teve que aprender. Ah, que remédio, né, Rafa? Tem que sobreviver, né, meu filho? E aí que o Patife também, né? Porque a avó levava ele nas excursões. Conta, Patife, dessa história, porque, nossa, eu tenho tanto amor pela minha avó e pelo meu avô, que quando eu escuto uma coisa dessas, assim, meu coração derrete, assim, ó. Eu digo que hoje é tão ruim não ter o avô, não ter a avó, né? Na verdade, o avô eu ainda tenho. Tá com 96 anos. Mas a gente não convive, né? Porque ele mora lá no Marabá. Foi um avô que eu já conheci, eu já tava velho, eu tava com 26 anos, porque... Nossa, que velho, não? eu cresci chamando de avô uma outra pessoa, ou seja, o padrasto do meu pai, né? Sei. Porque o meu avô mesmo, quando meu pai tinha 2 anos, ele foi levar uns burros, acho que 33 burros ou 36... de uma cidade na Bahia, perto de Botirama, pro Pará, né, no Marabá. E aí aconteceu tanta coisa, principalmente na beira do rio Araguaia e tal, ele simplesmente esqueceu que ele tinha uma família. Depois de 10 anos morando no Marabá, ele deu aquele clique, nossa, eu tenho família. Quando ele voltou pra Bahia, minha avó já estava longe, há muitos anos, né? Já estava em São Paulo. Então, ou seja, eu cresci chamando de avô uma outra pessoa, né? Quem era essa outra pessoa? Conta pra mim, Patife. Era o vô Manel da Venda Martins do Monte, pá, um português. Pois. Que não queria ir pra guerra e foi pro porto, entrou no navio, o navio chegou em Santos. Olha só que história. E aí, quando ele chega em Santos, que ele viu que tava no Brasil, aí foi começar a tentar recomeçar a vida, né? E aí conheceu a minha avó, que fazia alguns anos que tinha vindo da Bahia, naquela situação, meu pai com 2 anos, meu tio com meses de vida, e daí começa essa história, né? E você tá na Vila Madalena, tá no coração da Zona Oeste, bairro mágico encantado. No Burburinho. No burburinho da Vila Madalena, a nossa clínica é aí. Pois é, por uns dias eu tô aqui, daqui a pouco eu já mudo de base. É um nômade. Boa noite a todos. Boa noite. Agora chegou um áudio de gente grande. Agora viu? sim, né? De primeiríssima linha, aí vai, né? Dificuldades em conexão hoje, mas já resolvi aqui. Ricardo Pesati, meu amigo,
Cadão, meu Esse é o amigão Cadão. Cadão, chegando também para essa conversa com o Patife. O Patife estava contando da avó dele, né? O Cadão conheceu a minha, Patife, Olha aí. a dona Maria Joaquina e o seu Guilherme, meu avô. Então, é por isso ele sabe que eu me derreto mesmo. Mas me conta, e aí, e essa sua avó, hein, que se casou com esse português, que era o seu avô, porque que se Sim. te criou como avô é seu avô, Sim, né? sim, sim. Como não podia ser diferente, né? Se conheceram num baile ali na Zona Norte. Havia aqueles grandes salões de baile, né? Nos anos 50. Você quer dizer aqui na Zona Norte? Porque eu moro na Zona Norte de São Paulo. Então, eles frequentavam muito ali a Catumbi, perto da Celso Garcia, a região da Vila Maria, né? O bairro do Pari. É isso. E se conheceram ali e acho que viveram quase 50 anos juntos. Olha que lindo. Eu acho que o seu Manel se foi em 2001 ou 2002. Como é que foi? Foi antes ou depois do meu pai? Agora eu já não lembro. Eu sei que meu pai foi em novembro de 2002 e o meu avô foi por aí, ou 2001 ou 2003. Eu não lembro quem foi primeiro. E, como um bom português, né, ele entrou para a área da hotelaria, depois bar. Então, quando eu cresço, que minha mente começa a memorizar as coisas, eu lembro já ele com bar, ali próximo da Vila Ed, na Vila Maria Alta, perto da Vila Medeiros. Conheço. Então eu cresci, criancinha, depois adolescente e tal, eu vi ele terminar os dias dele naquele balcão de bar. Só tinha 2 dias no ano que ele parava, que ele respeitava muito a Sexta-feira Santa. A Páscoa, isso. Mas só a sexta, o domingo de Páscoa ele tava lá. E o Natal, né? O resto era ali rabo de galo, Cinar, Conhaque Dreyer, Nossa. Continental, Hollywood, Plaza. Conheço essa história, muito bem. De portugueses atrás do balcão. Pois é. E foi um barato, né? Porque era uma cultura diferente, né? Aquele sotaque emblemático. E mal sabia eu que isso ia me ajudar na vida adulta, né? Principalmente depois que eu fui morar em Portugal. Então, ou seja, eu já não cheguei lá tão cru, né? Em 2001, quando eu pisei em Portugal a primeira vez. Não, você sobreviveu a um avô português, excelente. Você foi morar onde em Portugal, Patife? Eu, na região do Algarve, no extremo sul. Eu moro a uns 20 quilômetros de Albufeira. Da Albufeira, isso aí. Mas assim, não foi plano, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. A minha base nesses anos todos como DJ foi Londres, né? Então eu cheguei no final dos anos 90 em Londres e, bem dizer, até 2018 era onde eu frequentava. Era 2 endereços, né? São Paulo e Londres. Quer dizer que você andou frequentando Camden Town. Muito, nossa. Aquele lugar é mágico, não é? Muito, muito, muito. E em Camden foi o primeiro Nandos que eu encontrei. Que é um lugar de frango grelhado, De frango. Que é português. Então, é português com um toque de um africano, né? Porque quem tinha o piripiri era um africano, mas o investidor me parece que é um inglês. É o inglês. E é isso, né? Eu vivia na Inglaterra, aí depois que estabeleci relacionamento, aí a esposa com os filhos foi pra ficar comigo lá em outubro de 2017. Um mês depois, já peguei chorando no quarto. As pessoas não falam bom dia, eu não tô entendendo o que estão falando. O meu mais velho na escola também tava boiando. Aí, vamos voltar pro Brasil. Ok, vamos voltar. Eles tinham já passagem marcada, né, para dia 10 de janeiro de 2018. Nesse meio tempo, nós fomos visitar um casal amigo no Algarve. No segundo dia, ela me pergunta, então, acha que não daria pra alugar um lugar aqui pra gente passar uns dias até a gente ir embora? Aí isso durou 6 anos e meio e eu continuo lá. Vou fazer 8 anos agora em janeiro que tô lá. Continuo. Você continua morando em Portugal, no Algarve? Eles voltaram 1 ano e meio atrás por diversos fatores. Que legal, que legal. E eu continuo lá. Só que agora a distância das crianças tá difícil. Não sei até onde eu vou conseguir tocar isso, né? Até porque o meu mais novo, ele tá dentro do espectro. Aí descobriram o TDAH, DEA, não sei o que lá. E ele sente muita falta da presença masculina, né? E eu entendo isso porque, como meus pais divorciaram muito cedo, eu me identificava muito mais com meu pai, né? Até porque a minha mãe engatou um relacionamento logo após o divórcio, então foi muito difícil eu entender aquela ação. Como é que minha mãe tá indo ali pro quarto com outro homem, né? Aí, quando eu tô começando a ter enredo com meu padrasto, aí ele bate as botas. Ou seja, eu com 14 anos, no auge da minha carreira como office boy, eu dentro de casa com a irmã mais nova com 19 dias de nascida e eu mais velho com 14. Nós éramos em 5, né? Nossa, que vida rica, né, Patife? Rica. Foi doída, mas muito rica. É rica, riquíssima. Riquíssima no sentido da experiência, né? Sim. E que te faz quem é hoje, né? Sem dúvida. Quer dizer, é o Sem seu dúvida. patrimônio psíquico-social, né?
Exatamente, é. Mas a gente tava falando da sua avó. Essa sua avó é mãe da sua mãe? Não, do meu pai, é a avó paterna. Mãe do seu pai. Tá. Dona? Dona Francisca, era chamada avó Chica. Vó Chica. E aí, pros vizinhos, era Dona Chiquinha. Ah, entendi, linda. E Ah. a Dona Chica, Dona Chiquinha e o seu Manuel. Seu Manuel da Venda Martins do Monte. Que fantástico. Me fala da Dona Chiquinha. É uma pena que quando eu comecei a entender mais a cabeça do ser humano, foi quando a gente mais se distanciou, né? E aí, os últimos anos, antes dela partir pro lado de lá em 2018, eu já estava morando fora, né? Quer dizer, eu ficava mais fora do que aqui. Então, minha avó, eu acho que ela teve não só a vida muito difícil, por causa de vir do sertão da Bahia e tudo isso, mas também tudo que ela quis pra ela, ela não conseguiu ter. A pessoa com quem ela quis casar, que não foi o meu avô mesmo, paterno, ela não casou com a pessoa que ela queria. Diz os fantasmas ao meu redor que os pais da minha avó Chica deram um jeito de dar fim nesse amor que ela queria para ela não ter mesmo nem a chance de se juntar com ele, né? E aí arrumaram o meu avô, né? Esse que mora no Pará. Então, ou seja, já começa com a adolescência frustrada no amor, né? Aí vem para São Paulo, 2 filhos pequenos. São Paulo, para qualquer tipo de estrangeiro, seja os estrangeiros do Brasil e os de fora mesmo, é muito difícil, as grandes capitais, né? Então ela batalhou muito uma época na faxina, depois na costura. Aí quando ela engatou mesmo com o vô Manel, Seu avô? aí ela virou do lar, né? Porque aí tinha que levar o almoço pro meu avô e também cuidar do meu tio e do meu irmão, ou do meu pai, né? Eu era tão colada a minha relação com meu pai que às vezes escapa, né? Eu chamo ele de meu irmão. E então, assim, foi muito difícil a vida da minha avó. E eu via no olhar dela, assim, que no olhar você sentia a insatisfação, a frustração de não ter a vida que ela queria ter, né? Ela queria ter muito uma casa e não teve, né? Viveu de aluguel até morrer. Então, assim, é alguém que teve uma passagem aqui bem, bem, bem dolorida. E qual foi a importância, quer dizer, a marca que ela deixou em você, Patife? Porque você começou a me contar que ela te levava nas excursões, né? Ela fazia umas 4 por ano, né? Então, eu não sei nem se eu posso chamar de paixão e de amor, essa coisa que eu tenho por viagem é com ela. Ela que iniciou-me nessa coisa da estrada, né? E daí nasce a paixão pelos veículos pesados, né? Principalmente ônibus. Olha. E eu cresci com isso, né? Quando os adultos me perguntavam: "Ei, moleque, vai ser o quê quando crescer?" O meu discurso era certo. Vou ser motorista de ônibus de viagem, vou trabalhar na Itapemirim, morar no Rio de Janeiro para fazer a rota Rio-São Paulo, vou casar com 23 anos e ter 2 filhos. Nossa. É claro que quase nada disso aconteceu, né? Os filhos vieram, mas muitos anos depois. O veículo pesado eu dirigi do tempo da Covid pra cá, mas o ônibus ainda não. E morar no Rio de Janeiro muito menos, né? Também não tive essa oportunidade. Que história é essa de você dirigir veículo pesado da pandemia pra cá? Conta, linda. Porque aí eu fui realizar esse desejo de trabalhar como motorista. Olha só. Porque o DJ... ele desperta dentro de mim muitos anos depois. E eu já muito pequenininho, antes da pré-escola, eu já lembrava de falar isso, de querer ser motorista. E aí, quando eu tava prestes a sair da pré-escola para o primeiro ano, eu lembro que nós fomos na Bahia. Lembro nitidamente dessa viagem, porque foi uma maneira do meu pai e a minha mãe reatar o relacionamento. Antes da gente fazer o desquite, que tinha isso, né, naquela época. Desquite. Não vamos desquitar ainda não, vamos... Desquitar, adorei lembrar disso. A gente tem 2 meninos pequenos, vamos ver o que dá, né? E eu lembro, e aí, essa viagem foi muito marcante. Quando eu volto, meses depois, meu pai decide ir pra Bahia novamente. Aí a Itapemirim vem daí, porque foi a primeira vez que eu fiz uma viagem só eu e meu pai. E eu tinha muito essa coisa, né? Eu com meu pai, vou com meu pai limpar a mesa no restaurante, vou com meu pai no centro da cidade. Então, aquela história de fazer a viagem só com ele foi muito bacana. E quando a gente chega pra pegar o ônibus, e aí vem aquele ônibusinho begezinho, marrom, amarelo, o Itapemirim bem grande, escrito assim, e a rodoviária era meio que só um ponto de ônibus ali no Glicério, debaixo daquele viaduto que faz a ligação da Radial Leste com o Minhocão. Ali na Baixada do Glicério, né? Isso, antes de ter o Tietê, era ali e na Estação da Luz, na Praça Júlio Prestes. E acho que os ônibus pro Nordeste saíam mais dali do Glicério. Assim, minha mente lembra mais ou menos disso, porque na Estação da Luz era mais pro interior de São Paulo, os ônibus da aviação Cometa, essa coisa toda. E ficou tão emblemático essa viagem porque eu comi uma coxinha ali no Glicério e eu passei muito mal. Esse ônibus não chegou nem na Via Dutra, eu já tava
me virando do avesso. Bruda. E aí fiquei com essa coisa. Não, eu vou ser motorista de ônibus de viagem, trabalhar em Itapemirim, vou um dia dirigir meu pai, minha avó, vou levar meu povo pra Bahia. E cresceu isso, né? Então, ou seja, eu tinha 5, 6 anos. A história do DJ, eu vou numa matinê em meados de 1985, 1986, então, ou seja, já tô entrando no meu 10º ano, né? Aí ali é que um outro choque aconteceu, né? Porque me intrigou muito o fato da música não parar. E eu sempre gostei de gravar fitas cassete, e aí a música parava, porque o locutor soltava a vinheta, tinha toda aquela coisa do rádio. Então, quando eu fui na matinê, as músicas, elas se misturavam. Eu não fazia ideia que isso era uma mixagem e que tinha uma técnica que você soltava a música num compasso, tinha que equilibrar a velocidade de um toca-disco um com o outro. Não fazia ideia nada disso, né? Isso levou quase um ano pra eu saber, porque aí essa discoteca, a gente chamava danceteria, né? Ela fechou pra reforma e aí fizeram um mezanino. Logo eu entro e eu vejo o mezanino, eu já subo a escada. Quando eu me debruço e olho pra cabine de som, eu vi que tinha 2 vitrolas e uma espécie de mesa do som no meio. Aí eu falei, então eles têm um jeito de fazer essa coisa toda, né? Aí é daí que nasce o DJ dentro de mim. Mas ainda meio que sem saber nem o que era a palavra DJ e por aí vai. Nossa, eu já fui pra outro lado, era pra falar do pai, né? Olha que loucura. Não era pra falar nada, era pra falar o que você quiser falar. É isso que é lindo aqui. Você tá trazendo a sua história na ordem que ela aparece aí pra você, que ela vem aparecendo. Porque, e o seu pai tá dentro disso, né? Por causa dessa viagem pra Bahia, a sua relação com ele. Fala mais dessa relação com ele, depois a gente já volta pra música. Que, aliás, aqui todo mundo é da música, então. Eu acho que muito de mim, né? Não só geneticamente, como a gente sabe, né? Que é 50-50 mãe, né? E pai. Mas a coisa da música vem dele. Ele tinha caixas e caixas de disco de vinil. Todo domingo era a frase assim: ô, nó cego, vai lá e coloca o forró do Zé. Agora põe o Amado Batista. Né? E eu adorava essa história de ficar colocando os discos, né, pra ele ouvir. Aí sempre vinha primos lá pra casa, né? Era sempre uma festa aos domingos. E a história profissional também, né? Como ele foi garçom a vida toda, então eu curtia demais ir pro restaurante com ele. Aí o cliente saía, eu recolhia tudo. Aí fala como ele falava, montar a mesa, né? Aí eu passava o álcool, colocava lá aquela toalhinha, o garfo desse lado, a faca com a serra pra dentro do prato, até que um dia faltou, o entregador que fazia as entregas da pizza caiu com a mobilete e não pôde trabalhar. Aí o dono do restaurante perguntou pra ele: Valdeci, será que seu filho podia entregar a pé aqui no quarteirão e eu vou com o meu carro entregar as mais longe? Aí meu pai falou pra ele: pergunta pra ele aí. Aí o seu Luiz veio e perguntou: quer ir entregar umas pizzas? Quem sabe você não ganha uma caixinha? Na hora que ele falou a palavra caixinha, o cérebro já, dinheiro... Mágica, palavra mágica. Ir pra 25 de março na Galeria Pajé comprar fita virgem pra ficar gravando fita. Que idade você tinha nesse momento exatamente, Patife? Eu tô pro 3º, 4º ano, vamos dizer, acho que 11, 12, né? 9, 10. Não, 12 anos. Porque aí eu já tava morando na cidade Ademar. E quando eu vou pra cidade Ademar, no ano seguinte eu já comecei a 4ª série. Porque tinha um problema, por eu ser de setembro, então eu tenho um ano e meio de atraso. Né? Quando eu termino a 8ª série, eu já tô com quase 17 anos. Por causa que minha mãe não pôde matricular em 82 ou 83. Eu só entrei no primeiro ano em 84. Então essa história da pizzaria ali no Brooklyn, eu tô aí com 11, 12 anos, né? E foi uma experiência espetacular para você fazer essas entregas, né? Foi, porque eu amei. Todas as entregas eu ganhei a gorjeta. Eu vivenciei cada cena entregando pizza nessas casas, nesses apartamentos, que eu tinha história pra contar na escola a semana inteira para meus amigos. E aí depois meu pai muda pra uma outra pizzaria no bairro do Limão. Nessa que ele vai pro bairro do Limão, é claro que eu tô na barra da calça dele. E lá tinha mais 2 garçons. Um desses garçons, um dia, falou pra mim assim: olha, tem uma empresa de contabilidade lá no prédio onde eu trabalho que tá precisando de office boy. Falei: pô, mas ainda não tenho 14 anos. Mas às vezes ela te contrata pra meio período. Dito e feito. Aí com 13, eu comecei a trabalhar de office boy meio período, nesse escritório de contabilidade, e sexta, sábado e domingo eu tava lá na pizzaria, entregando pizzas, né? Aí quando eu fiz 14 anos, aí a dona Elice me registrou, tudo bonitinho, e aí não parei de trabalhar até fevereiro de 2020. O que acontece em fevereiro de 2020 com você, rapaz? A tal da SARS-19 aí, né? E aí, como é que foi isso, hein? Com a música, com tudo isso na sua vida? Ai, minha gente, foi um negócio... eu não consigo de forma alguma dizer que foi bom. De fato, não foi bom. Mas eu mudei a minha vida 360 graus e o couro tá muito mais grosso hoje. Eu posso dizer que
A faculdade que eu não pude fazer, a escola, os estudos que eu não pude fazer, esse 2020 a 2023 eu fiz tudo. Me conta disso, que ganhou um limão e fez uma limonada, é isso? Exatamente. Foi bem dizer isso. Eu tô numa turnê no início de janeiro de 2020 entre a Austrália e Nova Zelândia. Nós tínhamos 5, 6 datas na Austrália e 3, 4 na Nova Zelândia. E quando a gente sai de Perth e a gente aterriza em Christchurch, nós levamos quase 4 horas para poder sair do aeroporto. E a gente não estava entendendo aquela demora toda, né? O que será que aconteceu? Conforme a fila vai andando, a gente avista umas tendas brancas entre o passaporte control ali, a imigração e a alfândega. E todo mundo entrando em fila indiana nessas tendas brancas. E uns caras andando com tipo aquelas roupas como se fosse de astronauta. De filme de ficção científica. Aí chega lá e vai medir temperatura. E ainda não tinha a história do teste, né? De colocar aquele cotonetezão de itu no nariz. E, enfim, aí nisso, né, que a gente tá passando pelo processo, eu muito curioso, eu falo, então, what's going on? Aí falo, olha, aparentemente é uma questão sanitária, nós não sabemos o que é, e aí temos que controlar quem tá entrando no país, né? Resumindo a história, conseguimos fazer todos os eventos e tal, aí no dia de eu ir embora, 2 dias antes, cancelaram o meu voo de Auckland de volta para Portugal, né? Aí acho que eu passei 12 ou 13 dias lá, tentando comprar passagem, e não havia nenhuma empresa que tava sobrevoando na Europa, nenhuma. Aí como tudo tem um plano, né? A única que houve permissão para voar foi a Qatar Airways. Então o voo era Auckland-Doha, Doha-Lisboa. E obviamente o Qatar ia sediar a Copa do Mundo do ano seguinte, ou seja, foi um marketing muito bacana assim para a companhia aérea, né? Ela ficou a única que voou nos tempos da Covid. E aí cheguei em Portugal, a mesma coisa, né? Muito complicado fazer todo o processo de imigração e alfândega em Lisboa. Eu tinha só pro verão 26 contratos em vários festivais que é super importantes assim de tocar na Europa, né? Na semana do 8 de março, que quando entra o lockdown oficial, né? Lá eles chamaram de confinamento. Ali eu perdi 8 contratos, né? Nessa semana do dia 8 de março. Quando entrou abril eu já não tinha mais nenhum contrato. Aí eu me olhei ao redor assim, vi 2 meninos pequenos, a esposa, a agenda simplesmente apagada, cofrinho zero, porque eu nunca soube juntar dinheiro, porque até então eu carregava um dilema que era o seguinte: o que adianta eu ter dinheiro e você não? Nunca consegui fazer nenhum tipo de reserva. Aí a cabeça entrou em parafuso. Aí começou a chegar a proposta de fazer live, o coração não me conectava com aquilo, de eu ficar fazendo coisa na frente do computador. Eu vivo numa zona rural, né, lá em Portugal, então assim, eu não tenho fibra ótica onde eu moro. E aí, de 2 lives que eu tentei fazer não deu certo, mas também eu não tava sintonizado, eu não tava com afinidade com aquilo, eu não tava me sentindo bem com aquilo. Aí depois, começaram, já que você não vai tocar, então vamos fazer uns bate-papos. Aí eu comecei a fazer umas lives de bate-papo e é aí que vem a luz. Porque eu comecei a chamar as pessoas para bater papo, pra gente tentar encontrar de alguma forma acalento e conforto na palavra um do outro. E essas lives, esse bate-papo começaram a dar certo no sentido de que pessoas se interessaram. Não que eu tive centenas ou milhares de pessoas assistindo, né? Mas ficou uma coisa assim muito gostosa de fazer. Aí um dia, isso eu já tô falando agosto, setembro de 2020, entre aquela dor de preocupação, o que eu vou fazer, e as contas, e os boletos, e o aluguel, tudo isso. E você num país estrangeiro, né, em Portugal. Exatamente. Mas confesso que foi o melhor lugar para eu estar, porque eu não precisei ficar trancado dentro de casa, a gente podia sair para fazer caminhada normalmente. Eu estava em contato com amigos em Londres e eles estavam vivendo um caos que eles não podiam colocar o nariz para fora de casa, né? Então a gente estava bem nesse quesito. Aí, enfim, né, aquela história lá ali em agosto, mais ou menos, setembro de 2020, a patroa sai lá fora, eu tava no sol, ela falou assim: nossa, você precisa escutar isso. Aí era um áudio, né? Era mais ou menos assim: o melhor investimento da sua energia e do seu tempo, enfrentando momentos de dificuldades ou de incertezas, você deve investir em autoconhecimento para que você possa ter ferramentas verdadeiras ou úteis para você saber lidar com os desafios que a vida vai colocar à tua frente. Aí quem assina é o Pedro Calabrese. Eu falei: nossa, quem é esse cara? Aí eu fui no YouTube desse Pedro Calabrese e aí apaixonei. Porque não só essa... Eu chamo de máxima, né? Porque foi isso que porque eu não tava entendendo aquele conflito que tava acontecendo comigo. Eu não tava, de fato, me aguentando.
Mas, cara, é música, por que que você não quer fazer? Por que que... Aí, quando eu escutei isso, melhor investimento da sua energia e do seu tempo, vivenciando um momento de certeza, é investir em autoconhecimento, aquilo eu falei, é isso! Agora não é hora de tocar. As pessoas já sabem o que eu faço há quase 30 anos. Agora é hora de fazer outra coisa. Aí eu mergulhei fazendo cursos que ele estava oferecendo lá na Neurovox. No mesmo tempo apareceu o Murilo Gun também oferecendo gratuitamente uma série de cursos. Aí o Murilo Gun me abriu portais assim para pessoas incríveis que eu não sabia da existência, como a professora Lucilena Galvão, Da Acrópole, né? o Rossandro Klinger, a Tânia Mujica. Nossa, e aí cada um que eu vou descobrindo vão me abrindo e me levando para várias outras pessoas maravilhosas. Aí o caminho ficou muito claro. Eu falei, é isso. Já que eu tô dentro de casa, eu sou curioso, agora é hora de encher o cofrinho do coração e da alma, né? Ou seja, do intelecto. Porque carro, roupa, casa, eu não vou levar para onde eu for futuramente. Então, se há uma continuidade, então o que entrou aqui ou na minha essência vai ficar, né? Aí foi maravilhoso. Aí foi o que me sustentou, foi essa história de ficar estudando. Aí comecei a fazer contato com outras pessoas que também gostavam do meu sonho e que não me conhecia. Aí passamos a se conhecer e trocar figurinha. No final de tudo, isso acabou me levando de volta para a escola, porque como eu terminei a 8ª série aos trancos e barrancos, nessa história de começar a fazer esses cursos e desvendar esse tipo de informação e conhecimento, eu falei, cara, quero fazer musicoterapia, porque tem tudo a ver. Porque se as pessoas estão entrando em sintonia só com os papos que eu tô fazendo na internet, imagina se eu tiver o conhecimento de como as frequências, como os acordes, como as notas musicais e a vibração pode influenciar o corpo humano. Cara, vai ser lindo. Você falou lá das taças tibetanas, né? Eu nem tinha pensado nelas ainda. Era a mesma coisa de trabalhar com músicas e produzir músicas em determinados acordes, né? Em escalas específicas para esse tipo de coisa. Só que aí eu descubro que a musicoterapia é uma pós-graduação. Então, ou seja, é necessário primeiro... Uma graduação. Aí eu falei, eu preciso fazer uma graduação. Eu preciso. E aí falei, mas sem o 11º, 12º ano, como eles falam lá em Portugal, isso não é possível, né? Aí surgiu a história de fazer esse curso. Aí fiquei. É um programa que o governo português tem, né? Que chama RVCC. Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. Aí eu fui, fiz reunião com a psicóloga acho que umas 2, 3 vezes. Aí quando eu vi o programa eu achei super complicado, super complexo, né? Do que eu tinha que atingir. Aí ela falou assim pra mim, olha, nós fizemos 3 encontros. As histórias que você me conta, os países que você já passou e o que você tem na sua bagagem, você vai conseguir passar por isso sem nenhum problema. A prova, o TCC que você vai ter que fazer no final das contas, acredita em mim. E realmente foi isso. Porque aí o trabalho de conclusão de curso é sobre a tua vida, de como você conseguiu superar altos e baixos, Óbvio, vem umas coisas técnicas, né? Principalmente sobre o meio ambiente, sobre química, sobre informática, mas o grosso mesmo é basicamente você escrever um livro da tua vida. Nossa, aí foi uma emoção tão grande no dia do júri, que aí eu recebi o certificado, foi muito importante isso, né? E aí depois... falei, pronto, agora eu posso então ir para uma faculdade. Só que nisso o mundo começa a voltar. Aí vai uma amiga minha para Portugal fazer um curso de... Que mundo que começa a voltar? Porque na verdade tinha um mundo nascendo em você, né? Foram mundos que acabaram ficando paralelos, né, Patife? Exatamente. Que lindo isso. 2 mundos e aí no meio tem um espaço, né? O que é nesse espaço? O conflito entre esses 2 mundos aí, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho uma carreira, mas meu coração tá palpitando muito mais para esse lado do que para esse. E agora? Aí um dia eu falei assim, bom, vamos falar igual o austríaco lá, né? O Adler, né? Vá com o coração mais leve e o cérebro junto. Aí eu falei, então vamos por aí, ó. A vida não é só estudar conhecimento, tem que encher a barriga sua, dos seus filhos. Aí nesse mesmo dia eu tristão lá no quarto do fundo, assim, com o laptop no colo, no YouTube assistindo motoristas, né? Que desde 2012 eu sigo alguns motoristas. Aí o meu filho mais velho entrou entre o meu peito e o laptop, colocou a cabeça e fez assim, você e seus motoristas, né, daddy? Aí eu falei, era pro seu daddy ser isso aí. Aí ele distanciou da cabeceira da cama, jogou os pés dele embaixo do edredom, em cima das minhas pernas e falou assim pra mim,
Ué, você ainda não morreu, você pode ser. Aquilo ficou na minha cabeça martelando uns 10 dias. Falei, rapaz, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo, né, aquela história, né? O yin yang. Mas quem vai te dar emprego com 50 anos? Imagina, um veículo desse. Fui pesquisar. Quando eu entro no Google para ver o mercado de motorista, a Europa chorando por mais de 300 mil motoristas. Só a Inglaterra precisando de mais de 100 mil. Resumindo a história, mergulhei, estudei quase 20 meses. Quando eu peguei toda a documentação, todos os cursos necessários, a troca das categorias, no segundo dia eu estava empregado. Olha que loucura. Ou seja, lá se vai já quase 3 anos a vida entre DJ, motorista, ultimamente agora terapia sonora. Ó, já resumi tudo num... Mas você fez uma graduação de terapia sonora, é isso? Não, aí foi só formações, módulos, né? Aí foi aí que eu ia dizendo, né, da Paty, quando ela foi lá pra Portugal, ela foi fazer um curso específico de gongo com uma pessoa... Quem é a Paty? A Paty é uma amiga minha, que trabalhamos na gravadora há muitos anos atrás juntos. Aí a Patrícia falou assim, nossa, eu conheci uma pessoa que você tem que conhecer, eu acho que ele vai te dar o que você tem procurado esses anos todos, na história da terapia sonora e tal. Aí realmente, marquei uma consulta com o Nuno, fui lá fazer uma sessão, saí maravilhada. Aí o método é com as taças tibetanas, só que tem só uma diferençazinha que é através do método Peter Hess. O Peter Hess é um alemão. Ele se formou em engenharia física nos anos 60 e após se formar fizeram uma viagem para o Tibete e para a Índia e para o Nepal. E ele chegou lá e viu os monges, né, trabalhando com essas taças e meio cético, recém-formado, né, europeu, um pouco arrogante, assim que ele conta pra gente no início da apostila, né, no curso. Ah, isso não tem nada a ver. Quando ele volta para a Alemanha, ele encontra alguns parentes doentes e a medicina tradicional não estava dando diagnóstico. Ele volta pro Nepal, pro Tibete, começa a estudar, ver os efeitos das taças, volta com taças para a Alemanha, começa a fazer tratamento nos parentes com isso, há uma melhora significativa, principalmente no campo emocional dessas pessoas, e ele fica maluco com aquilo. No início dos anos 80, ele juntou um grupo, gente da psicoacústica, cientista disso, daquele do outro. Eles se ligaram que se mudasse o material das taças, haveria uma maneira de afinar, ou melhor, como eles dizem, né? Eles calibram essas taças quando chega do Tibete, na Alemanha, em Hamburgo, com frequências determinadas dos órgãos do corpo. Enfim, eu fiquei encantado com isso e mergulhei de cabeça e é nisso que eu tô agora. Que fantástico. Quer dizer, como sua vida é rica, né, Patife? É incrível. Agora conta por que Patife, por que esse nome? Eu vou te contar um segredo que os meninos sabem, porque foi lá no grupo. Eu não conseguia te chamar de Patife de jeito nenhum, eu esqueci a palavra, né? Porque eu falava assim, mas... quando eu via a sua mixagem Só Tinha Que Ser Com Você, dessa música, eu me apaixonei pelo seu trabalho. Eu falei, meu Deus, esse rapaz deve ser genial, gênio. Aí eu fiquei toda feliz que eu ia falar com você e ia te conhecer. Oh. Super assim, chega logo terça-feira. Tinha curiosidade pra te conhecer. E aí, por que chamam esse rapaz de Patife? E essa é a minha pergunta pra você. Então, quando eu mudo de São Bernardo do Campo pra Cidade Ademar, quando a gente parou o caminhão na porta da casa que a gente ia morar, tinha um menino. O nome dele Ricardo. Foi o meu primeiro amigo. A nossa amizade... Quantos anos aí? Eu tinha 12. O Ricardo, ele apelidava todo mundo. Ali, quando começou a época do skate, do carrinho de rolemã, eu era o que mais caía, o que passava rolemã em cima do dedo, aí a unha caía, essa coisa toda. Somos dois. E nesse período, ele pegou essa mania de chamar todos da nossa turma, a gente andava em uns 15, 16 moleques, assim. Ô Patife, ô Patife, ô Patife. E a coisa ficou muito direcionada a mim, quando na época do skate, chegava nas ladeiras, eu tinha medo de ir em pé. Aí o que eu fazia? Eu sentava no skate. Aí eu era motivo de chacota máxima, assim, na turma, né? É um Patife mesmo, é um Patife mesmo. Aí ele ia lá em casa me chamar, apertava a campainha, minha mãe abria aquela veneziana de 3 folhas, assim, né? O que é? Ó tia, fala o Patife sair fora, vai pro inferno, que aqui não tem Patife não. Eles adoravam isso, né? Até que um dia, a gente na escola, eu com aquela caixinha de fita cassete, que elas me acompanham desde a infância mesmo, né? E aí eu ficava colocando as fitas pra tocar na hora do recreio, num 3 em 1 que tinha na sala da inspetora. Ó o DJ Patife, ó o DJ Patife, ó o DJ Patife. Eu comecei a não gostar, aconteceu o quê? A lágrima veio. Aí foi eu chorar
veio o selo e o carimbo de tipo, esse vai ser o nome dele. Aí eles me chamavam pra me irritar, entendeu? Claro. Aí pronto, é você não gostar de um apelido, ele pega com toda a força. E eu tentei de tudo me livrar disso e não consegui. Quando eu entro na gravadora Trama e na Samba Louco Records, que vamos fazer o primeiro lançamento do disco, do primeiro CD, o pessoal do marketing simplesmente amou. E a gente conseguia a matéria só pelo o gancho do nome. Então todo jornalista amava, desde a revista Veja, a Folha de São Paulo, os programas de TV que eu fui, desde a Marília Gabriela, ao Faustão, enfim, por onde eu passei, essa história de DJ Patife, o povo ficava encantado. Bom, muitos anos se passaram, acho que ali em meados de 2015, 2016, eu resolvi pegar o dicionário. Eu falei, deixa eu ver o que significa esse raio dessa palavra. Pra minha surpresa, patife, pessoa pacata, passiva, às vezes boba. Aí embaixo, conotação popular, aquele meio canalha, meio player, sabe? Uma coisa... Então, ou seja, no fundo, acaba que o significado original da palavra tem muito a ver comigo, porque boa parte da minha vida eu sempre fui muito passivo mesmo, nunca gostei de confusão, tenho muitas boas relações por onde passei, por onde passo. Eu falei, entendi, é isso, agora aceita que dói menos, é você mesmo. Aí fizeram muita associação também com a Patifes Band, né, que era uma banda do Henrico Barnabé, uma banda dos anos 70, né, de rock alternativo. Arrigo Barnabé, já eu lembro. Arrigo, isso. Nossa, agora que eu tô me lembrando, Patifes Band, olha, é verdade. Arrigo Barnabé, Patifes Band. A primeira pessoa que me falou disso foi o João Paraíba, do Trio Mocotó. O João Paraíba, pô, tem que juntar, tem que colocar você na Patifes Band. Aí eu falei, quem é o Patifes Band? Aí ele me falou exatamente isso. E foi daí que surgiu. Que fantástico, quer dizer, agora sim, você tá me contando de uma carreira musical. Que parte você mais gosta da sua carreira? O que você acha que pra você deu mais prazer de ter feito nesse seu caminho todo, nessa trajetória toda? Sem dúvida alguma, é mexer com as emoções das pessoas. Principalmente quando você pega aquele disco, aquela música que ninguém nunca ouviu, e você põe ali pra tocar e as pessoas simplesmente vibram. Essa interação da cabine com as pessoas, e pra mim, quanto mais intimista, melhor. Sei. Eu gosto dos grandes festivais, de grandes palcos, mas a salinha pequena, todos ali na mesma sintonia, é algo pra mim que não tem preço. Eu ainda não encontrei nada tão prazeroso de fazer quanto isso. De ver como a música consegue unir, independente de credo, de classe social, de quem tem mais no bolso ou não, preto, branco, mulato, asiático. É simplesmente incrível. Eu gosto muito disso. Rafa e Ricardo, eu tomei a liberdade de contar pro Patife do Acorde. Já salvei aqui. E o acorde, quem faz aqui também, né, que é o Andy é DJ também, né, e ele é da ZL lá, ele morava do lado do DJ Mark. Sim, lá da Toco. A galera da Toco, tocou na Toco, e o Andy faz pra gente aqui, ele faz depois a edição também desse podcast aqui também, e através dele também já tem o Sana lá na Austrália, né, você vai conhecer toda a galera também, né, é bem presente esse negócio de DJ, né? Fala, não, é que eu achei que você fosse pra esse lado também. Eu tô encantado, Selma, porque pelo que eu tô entendendo, aí o Patife vai poder me corrigir, porque ele sabe disso muito mais do que eu. Mas ele vem de uma geração de DJs aqui no Brasil que meio que tava começando com essa brincadeira, né? Porque depois, hoje, é muito comum, tem muito glamour, mas lá na década de 80, 90, quando você tava com as fitas cassete debaixo do braço, como você muito bem colocou, ainda é uma coisa que tava... Eu ainda tô com a imagem de você olhando por cima lá daquele primeiro lugar que você foi, onde você viu as duas vitrolas, né, que você nem sabia direito o que era. Então eu tô achando interessante porque o DJ, ele pega uma música e ele transforma ela em outra coisa, né? Isso é muito genial, porque você pega uma obra de arte que já tá pronta e você faz outra obra de arte em cima dela a partir da sua cabeça. E você contando aqui, eu achei muito interessante porque tem uma coisa material, você andava com a fita cassete debaixo do braço, né? Muito novinho. Ou seja, é uma forma de fazer a música a partir de algo que você tava pegando na mão, né? Eu fico imaginando como que você foi descobrindo esse prazer meio que sozinho, né? E vendo para onde você conseguia levar essa tua criatividade, esse teu dom, esse teu talento. Eu acho que o repertório é o grande talento, né? A única coisa que eu sempre digo é que eu só junto as coisas, né? Então, tudo que tá ao redor, né? Eu vou e coloco dentro do caldeirão e mexo, né? É basicamente isso. Eu não sei nem se eu chamo de talento, é só juntar repertórios, né? Tudo que eu vou respirando, me alimentando,
Eu junto tudo e... E sem interrupções, né? Só que para quem cozinha, que é o meu caso, que amo cozinhar, experimenta não saber a harmonia dos ingredientes para ver se sai uma boa comida. Então, meu amigo, você junta aí no seu caldeirão as coisas. Ah, Patife. Patife, não é pouca coisa não que você faz, cara. É muito bem feito e tanto é que tem esse sucesso internacional, né? Não ficou restrito só Uhum. aqui ao Brasil, né? E eu imagino, você chegou a operar também nas rádios piratas lá na Zona Leste? Como foi isso aí, Eu cara? costumo dizer que essa é a nossa primeira porta para o mundo, né? Para alcançar as pessoas. Sim. Eu não sei quanto que a rádio hoje alcança, né? Mas naquela época a gente só tinha 2 caminhos, ou a rádio ou a TV, né? E rádio, como a gente bem sabe, tem todo o lado comercial da coisa, né? Então, assim, propagar a música numa rádio que a gente propagava não era fácil, porque as rádios não queriam abrir espaço para aquilo. Então, as piratinhas, como a Radioativa, por exemplo, né? Onde eu fui várias vezes, foi de grande importância. Porque aí as pessoas que começaram a sintonizar, as primeiras pessoas que começaram a sintonizar, elas espalhavam. Nossa, tem uma rádio que toca aquele som cabeçudo que a gente ama. Nossa, o som underground. E ao redor das rádios piratas é que se construiu esse cenário que a gente depois veio a conhecer como cenário underground, daquelas casas noturnas, porões, os inferninhos, né, como eram chamados. Então, assim, a rádio pirata teve um papel fundamental, apesar da coisa pirata, ilegal, mas assim, eu não via maldade naquilo, né, de que tá causando um malefício para alguém ou para uma comunidade. Muito pelo contrário, era muito rico. Aqui no Brasil era pirata, né? Fora tem a tal da College Radio que, pô, todo lugar tem lá o colégio tem, a escola tem a rádio, que não é a rádio oficial lá, grandona, é a rádio ali do bairro. Exatamente. E tá na escola, tá? E todo mundo se comunica por ali e gera uma cultura local. É algo que, né, acho que é um bom projeto para ter aqui no Brasil, né? Porque traz de volta essa coisa da comunidade próxima. Isso talvez em São Paulo, porque quando a gente vai pro interiorzão, não tem rádio pirata, mas tem o tal do alto-falante, que cumpre a mesma coisa, né? Você vai aí no interiorzão, tem um alto-falante Na praça principal, né? na praça principal e ali, né? A gente tem cada história bonita que a gente ouve disso aí, né? E é bem legal. Patife, o Cadão estava falando agora, né? Começou a falar dos rádios piratas, você começou a falar de como foi importante na sua vida você se expressar com a sua arte. E você que mora em Portugal, eu tive uma experiência absolutamente, assim, forte, mas forte na essência. Agora, não no último fim de semana, eu cheguei no Brasil, não nessa segunda, na anterior, e no fim de semana anterior, eu fui para um lugar lá em Portugal que se chama Vila Nova de Foscoa. Certo. Que é onde tem o maior parque arqueológico a céu aberto de gravuras do Paleolítico Superior. O Paleolítico Superior vai de 40.000 a.C. a 12.000 a.C. E essa arte vai mais ou menos de 30.000 a.C. a 12.000 a.C. e depois outros períodos posteriores da própria história, século XVI, XVII. Tudo gravado nas pedras. Falando aqui, nossa historiadora. É isso. Ah, é. E a historiadora aqui, putz, eu não sei se foi a psicanalista ou a historiadora. Eu, assim, me comovi, assim, às lágrimas, não é nada difícil eu chorar, isso todo mundo sabe, mas assim, quando eu vi a expressão daquela arte rupestre mostrando a necessidade do humano se expressar os seus sentimentos, eu não sei o que é que eles estavam expressando, porque imagina, eu falo que eu não tinha maturidade para estudar pré-história quando eu entrei na faculdade, porque a incerteza é tão grande que eu fiquei com a história cuja incerteza é só grande, mas não absurdamente grande, né? Então, eu fico pensando, né? Nos expressar é algo que nos acompanha desde sempre, como Homo sapiens sapiens, e quiçá, antes, né, de sermos Homo sapiens sapiens. Então, a minha pergunta para você, que não é bem uma pergunta, mas é um pedido de que você me dividisse isso. Quando que você acha que você precisou começar a mostrar aquilo que tinha dentro de você através da música, Patife? Eu acredito que nesse mesmo período aí que eu começo a entregar pizza, eu acho também que como a música me fazia muito bem, e sempre que eu tava com fone de ouvido ou gravando uma fita,
a falta de ar parava, eu não precisava usar a Berotec, aquela coisa toda, porque eu nasci prematuro, então eu desenvolvi problema respiratório. Até meus 19, minha vida foi um caos. Tem essa outra parte também. Então eu lutava para respirar. Conta disso Eu aí. vivia no hospital. Eu não passava um mês sem ir no hospital. Era uma coisa horrorosa. E aí, a relação com a música ajudava muito essa história da bronquite. Uma pena não ter descoberto antes que questões emocionais têm tudo a ver com o trato respiratório. Então, quando eu resolvi a questão do divórcio dos meus pais, foi onde eu curei. E o agente principal de tudo isso foi a música. Por isso que eu digo que a música cura. Porque ela, de fato, me ajudou muito nessa coisa. Eu nunca mais fiz uma inalação desde os meus 20 anos. Nunca mais tomei penicilina, bezetacil. E penicilina eu tomava 3 por dia no bumbum. Era uma coisa louca. Contanto que minha dentição de leite, eu perdi todos os meus dentes de leite por causa disso. Deu pus na gengiva e foram extraídos todos os meus dentes de leite por conta da quantidade de antibiótico que eu tomava para poder respirar. Então eu acho que a necessidade vem nesse mesmo período porque eu queria que as pessoas também sentissem aquilo. Cara, ouvi isso. Aí eu gravava fitas e fitas para várias pessoas. Igual quando eu leio um livro, eu compro um monte, eu saio dando para as pessoas. Teve livro que eu já cheguei a comprar 40 cópias numa compra, porque me impactou tanto que eu pegava e espalhava. Obviamente que o que é bom para mim nem sempre vai ser bom para o outro, mas eu ficava tão encantado com a descoberta daquilo que eu falava, não, as pessoas têm que saber disso. Uma vez eu acabei com o estoque da editora Pensamento de um livro que para mim é um dos meus best-sellers, que eu amo, que é o Nada Brahma, a música e o universo da consciência. Olha. Eu comprei os 12 últimos que eles tinham na editora. E hoje é difícil achar esse livro. Então, não sei se vou conseguir responder a pergunta, mas a necessidade foi disso. De acreditar que, como fez tão bem pra mim, poderia fazer pra outra pessoa. Então eu falei, não, essa música que me causa isso, eu preciso tocar para as pessoas ouvirem. E aí, como é que foi pôr o seu toque nelas? Isso foi uma coisa que aconteceu muito natural. Já agora no final dos anos 90, né? Agora, ó, eu falo parecendo que foi outro dia. Né? Já tá ficando antiguinho, Patife. 30 anos. Eu, primeiramente, nesse ramo dos DJs, eu comecei a andar no meio do hip hop. O que me chamava a atenção era o rap, né? E eu lembro que um primeiro grupo de rap que a gente teve, o Carlinhos, que era uma mente brilhante, ele levava uns equipamentos, aqueles tape de rolo, né? Aí cortava, colava com uma espécie de durex que chamava o splicer, né? Que era como se fazia as produções naquela época. Então a gente pegava um disco de funk soul dos anos 70 e gravava só a parte da bateria pura, sem baixo, sem guitarra, sem nada. Então lá no meio da música, vamos supor, fazia algo desse tipo. Aí a gente gravava esse pedaço, cortava a fita, grudava e fazia um loop, um anel. Inclusive eu segurava com a caneta Bic esse pedacinho de fita emendada, aí ficava meia hora ali. Fenomenal. Então, os meus primeiros passos nessa coisa que chamam de produção musical foi com isso, cortando fita. Muito artesanal, né? Muito artesanal e um trabalho imenso de fazer. Você precisava ser muito preciso, porque pegava a gilete, de fato mesmo a lâmina gilete, e cortava num negocinho de ferro assim, onde colocava fita, né? Tinha uns espaçozinhos. O Andy vai saber isso aí exatamente, o que é. E a gente começou aquilo. Aí depois foi tendo acesso ao teclado, bateria eletrônica, aí o sistema MIDI começa desenvolver, né? A chegar, a ficar mais acessível para nós, porque era tudo muito caro, né? As coisas da Roland e tudo isso. A Kai, principalmente. Mas é no finalzinho dos anos 90 que eu vejo, né? Acho que em 1997 que eu vi um sequencer na minha frente mesmo, Cakewalk. E aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa complicada. Como é que coloca esses quadradinhos e sai a música? Eu não conseguia processar a informação. E aí, vou no estúdio visitar alguém, aí um tá fazendo música, aí você começa a observar, tal. Até que um dia, senta aqui, vamos fazer. O que você quer? Canta um ritmo. Aí eu comecei assim. Aí eu cantava uma levada. Por exemplo, tum, tum, ka, tum, tum, ka, tum. Agora canta uma linha de embaixo. Aí eu fazia tum, 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 tá, tum, tum. Agora põe aí um padzinho, uma cama. Vamos pegar uma vozinha aqui pra fazer som. Aí vai pegando gosto. Aí quanto mais eu vou pegando gosto, eu vou ficando mais curioso. Aí em 2003 eu fui estudar. Aí eu entrei no que eu chamo do paraíso da minha vida, uma escola na Vila Mariana chamada IAV, Instituto de Áudio e Vídeo. Passei 5 anos lá. Era difícil tirar eu de dentro daquela escola. Como eu me apaixonei
pela ciência do áudio. E aí já é um outro universo também maravilhoso que traz uma série de conhecimento assim espetacular. Espetacular. Porque o Rafa é professor de música da Federal da Bahia, Uau! né, em Salvador, e hoje, claro, ele está extremamente voltado para psicanálise, mas continua sendo professor de música, fez doutorado em música, então você vê que ele mergulhou nisso de um jeito, e você mergulhou de outro jeito. Uhum. Veja como o dele, Selma, é uma música também plástica, né? Essa coisa dele contar agora de juntar uma... Eu tô achando genial isso, porque é tão diferente da forma como eu mergulhei, né? O seu universo musical, Patife, de outras muitas riquezas que tem isso. Você começou a pôr na mão, né? Pegando a fita e juntando na outra, pegando a caneta Bic, Uhum. solidificando, né? O discurso dos sons. É muito interessante isso, né? É muito bom, eu sinto falta, confesso. Porque é tudo dentro hoje, né? Tudo aqui, ó, dentro da máquina. Já mudou de novo, exatamente. Hoje já é tudo mais digital. Né? Nós temos, né, as mesas de som, tem os periféricos, hardware de compressor e válvula, etc, etc. Mas a maior parte está tudo aqui, né? O desenho que a gente faz na janela de arranjo, né, ali na parte MIDI, tudo dentro da workstation, né? Então é pouca coisa fora. Pelo menos no meu universo, da forma que eu trabalho. Eu conheço pessoas que têm mesa de 24 canais até hoje, esses multicabos, essa coisa arada toda, né? Os samplers, né? Mas... Não, tem coisa que não substitui, né? A qualidade do disco vinil, que eu tô tão feliz que nos últimos anos as pessoas foram descobrindo como que o material do vinil preserva as qualidades mais intrínsecas da música, coisa que no digital a gente vai perdendo, né? Eu fico feliz de ver que as pessoas estão percebendo essa diferença e estão cultivando de outro. O mesmo acontece com a fita cassete, que também tem as suas características. Exatamente. Né? Mas uma coisa linda que ele falou no começo, não sei se vocês perceberam, que a primeira coisa que chamou a atenção dele quando ele contou lá do comecinho, quando ele foi ver, é que ele conseguiu ver a música sem interrupção. Eu achei isso tão interessante, né? Porque é isso, né? Eu acho que no teu mundo você queria uma música contínua, você não queria interrupções, né? Exatamente, é muito chato quando acaba. Mas eu vivi isso aí também, porque era muito normal. A gente pegava lá o gravador, sintonizava na rádio, e aí ficava esperando a hora que ia tocar lá as 10 mais, aquele programa, aí você ia gravar e quase acabando a música, entrava o cara falando alguma bobagem, você queria bater nele. Uma propaganda. De matar, né? Eu lembro tão bem disso. Ia matar o cara. E você ficava ali escutando já com o dedo no play ali, né? No rec play. Os dois juntos. E tinha que apertar rec play, né? E clac, dava aquele rec, os dois juntos e mandava ver. Eu gostava de fazer isso de noite. Muitas vezes eu chegava do colégio à noite, aí tinha uns programas que à noite, acho que por questões de mercado, não tinha tanto anúncio assim, e costumava tocar 2, 3 seguidas. Aí era uma delícia, ficava ali feliz, né? Escutando isso e gravando. Teve muita fita que eu vi. Cara, e gravava em mono ainda e ficava feliz pra caramba, porque era o que tinha, né? E fazia a festa com aquilo e tinha ali as seleções das músicas, né? Cara, bons tempos. Hoje você tem... Cara, eu fiz uma viagem, eu e o irmão da Selma, eu também gosta de viajar, a gente pegou o carro e foi de Santos, do Atlântico ao Pacífico de carro. Aí eu coloquei as músicas do meu celular para tocar em ordem alfabética. Nós fomos e voltamos e chegamos na letra E. Fantástico, cada um. Olha aí. Quer dizer, olha que coisa maluca. Todos nós aqui, que estamos aqui hoje, né, e imagino que os nossos ouvintes também, fomos completamente capturados pela música, né? Quer dizer, a música nos capturou, cada um com a sua história, né? A minha relação com a música mais forte foi quando eu ouvi pela primeira vez o Chico Buarque, e depois, quando eu comecei a ouvir a Rita Lee, que foi simplesmente um divisor de águas na minha vida, né? Mas, quer dizer, todos nós somos capturados pela música. Agora, Patife, eu falei da Rita Lee, falei do Chico Buarque. Para você, que música, ou que músicos, ou que músicas, você acha, assim, que te marcaram profundamente, que podem ter dado início a essa sua carreira? Me fala das influências sobre você forte. Bom, de música. Primeiramente era o que tocava em casa, né? As coisas que meu pai ouvia. Ainda que algumas coisas não me agradassem muito, mas aquilo estava indo tudo pro meu inconsciente, né?
E o que me atraía era o que tocava na rua. Quando chegavam os caras mais velhos, paravam os Fuscas, as Brasília, os Passat, né? Com aquelas panelonas de 15 polegadas alto-falante nos tampões, né? E ali eu escutei primeiro os raps, né? O início do rap, assim, dos anos 80. Gostava muito do que chamavam de samba rock. Então, o Jorge Ben, que agora é Jorge Benjor, né? Agora não, já de muitos anos pra cá. Bebeto, esse som aí dos bailes blacks, né? Que eles chamavam Tony Tornado, originais do samba. Era esses sons que tocava na rua ali. Adoro. A primeira coisa de impacto na minha vida é o Michael Jackson. Aquilo é um fenômeno, Então, assim, é o único artista que eu lembro de eu ter broche na blusa. Fantástico. Eu tenho uma foto que esses dias minha irmã enviou novamente pra mim. A gente, assim, eu fazer uma pose pra foto, acho que eu devo ter uns 7 anos ali, 8. E aí lá no tape deck, que era do meu pai, tem uma fita lá do Michael Jackson, o álbum Music and Me. Eu sei por causa do selo amarelo na fita, assim, a fita bege e o selo amarelo com as letras pretas. Nossa, delícia. Então acho que a coisa que mais me impactou assim no início da minha vida é o Michael Jackson. As danças, como a música era dançante, vibrante. Os videoclipes, né? A equipe dele revolucionou o mercado de videoclipe quando eles fizeram aquele vídeo com os zumbis, né? O Thriller. Né? Eu ainda sou da época dos Jackson 5, né? Que realmente foram fundamentais pra mim, né? Pois é, imaginei. Music and Me é Jackson 5 ainda. A primeira Music and gravação, Me. ele era criança ainda. Pois Novinho A de voz tudo, bem né? fininho, novinho. Bin também, ele gravou nessa época, né? Novinho, E um talento. Uma coisa na minha infância que também me chamou muita atenção, e os anos passam e eu gosto mais e mais porque eu vou entendendo ainda mais o que ele quer dizer, é o Raul Seixas. Ah, bom. Aí Eu tinha um tio que ele ouvia muito alto, ele tinha uma Brasília azul, também com aqueles alto-falantes de 15 polegadas atrás, ali, em cima do motor, e ele vinha lá da esquina, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aí eu queria participar daquilo, né, ser bam igual meu tio, aí eu cantava com ele e tal. A Ouro de Tolo também é uma música que sempre... Eu perguntava assim, mas por que ele tá ganhando 4.000 cruzeiro por mês e ainda tá infeliz? Esperando a morte chegar, com a boca cheia de dente. Por que ele vai ficar a boca cheia de dente? Que negócio é esse? E aí, cara, nos últimos anos, assim, principalmente essa época do Covid, eu escutando essa música, eu falei, cara, eu entendo, Raul, eu te entendo. Era como se eu conversasse com ele. Cara, como eu te entendo, velho. As coisas boas da vida não são coisas. Você pode ter o carro que for, o dinheiro que for. Eu entendo. Então, assim, foi muito impactante também. sabe, uma das coisas boas da vida foi eu ter inventado essa história desse podcast, como você se aguenta, e tá aqui com vocês três. Olha. Mais com o Igor, mais com o Andy, mais com a Lisandra, que é o povo. Isso foi uma das coisas boas que eu inventei na minha vida, porque e todos nós, em algum momento do dia ou da vida, dialoga com Raul Seixas, né? Sem dúvida. Você trouxe agora um nome assim que abre só todo o universo pra gente, né? E esses dias eu assisti não sei se é uma série ou um documentário que lançou. Nossa, a lágrima vem, você não aguenta. Tem uma história próxima dele, porque era lá no Parque do Chaves, anos 80, início dos anos 80, final dos 70, eu comecei a colecionar selos. Tinha uma campanha no governo, colecione selos, sei lá, comecei. Aí tinha um cara que era amigo meu, começou também, o Cidinho, e outro cara também do colégio começou a colecionar selo. Aí o cara, e pra ter selo, era legal você receber cartas de outras pessoas. Aí o Silvio falou, pô, vou começar a trocar cartas com pessoas sobre o Raul Seixas, que aí eu vou receber selo pra caramba. Ele devia ter uns 12 anos, né? O Silvio Passos, ele fundou o fã-clube do Raul Seixas. Exatamente. Silvão estudou comigo lá no TV, lá no passado, Silvio Passos. Por causa de selo, hein? Por causa de selo, brodaço. Grande Silvio Passos. História fenomenal. Sim, Ricardo. sim, lá no passado, cara, Silvio Passos, tá do lado do Raul quando ele morreu. Olha só. E começou nisso aí, cara. E assim, e o mundo é isso, né? A hora que a gente vai ver, tem tanta coisa linda acontecendo. Cara, e por que não fazer uns remixes de um Raul, hein? Pensei a mesma coisa, cada um. Eu fiquei com vergonha de pedir. Ah, eu peço. Você me conhece, com sabe que eu peço. vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma de Aliás, pedir. será que Pois é. A Vivi, filha dele, já fez. Sim, mas o teu, né? Colocar o seu tempero, Patife.
Imagina, o seu tempero e assim, e tudo que você viveu em relação ao Raul Seixas, a sua história, o seu patrimônio psíquico-social que a gente estava falando aqui. E aí vai ser muito legal nós ouvirmos depois dessa conversa. Ué, quem sabe, né? Num futuro não tão próximo. Pois é uma boa. E aquilo lá, passa alguns tempos, 1 ano, 2, fala, um dia eu tava com o Patife, falei do Raul, olha esse negócio tocando, que lindo. Pois é. Deixa comigo, me dê uns meses aí. Cara, merece. Raul Seixas é algo extremamente profundo, né? Paulo Coelho, né? Não é à toa que o Paulo Coelho se tornou um dos maiores escritores do planeta. Do planeta, exatamente. Ele tem muita profundidade no que Profundo, escreve. E o muito Raul profundo. também, juntos. E essa dupla fez coisas absurdas de legais. Pois é. Tem um programa que se chama Reconversa no YouTube. Aí eu até sei o que você vai falar, eu assisti também. Você também assistiu? E os entrevistadores, eles entrevistaram o Fernando Moraes. Isso. Absurdas. E escreveu, nada mais nada menos, que a biografia do Paulo Coelho, né? E o Uau. Fernando Moraes, ele é, enfim, completamente ateu e não tem agnóstico, mas foi para ele uma grande aventura e uma coisa fenomenal ter feito a biografia do Paulo Coelho, que está completamente imbricada com a do Raul Seixas, né? Então, sugiro que vocês assistam, chama Reconversa. Eu esqueci o nome do apresentador, é Reinaldo... Vou assistir, com certeza. Isso. E só me permite, o Paulo Coelho acabou de estrear uma ópera, junto com o Gilberto Gil, que inclusive foi feito lá na COP 30, e junto com a lindíssima história do Juca Pirama, né? Uau! Olha, e Juca Que é Pirama. uma lenda brasileira, uma das mais lindas. Nossa! É uma das coisas mais lindas, uma das lendas mais lindas que eu conheço brasileira. Eles fizeram uma ópera, acabou de estrear lá na COP 30. Nossa! Gilberto Gil, pra mim, tá na categoria de entidade. Exatamente, para mim também. Assim como o Milton Nascimento. Concordo. Regido pelo maestro Aldo Nossa. Brito. Uau! Nossa! Tomara que venha logo para São Paulo isso, então. Já vou me preparar. Certamente vai vir, hein? Eu acho que é isso que alimenta a alma. Nós temos um grupo no WhatsApp, eu, meu primo Paulinho, minha prima Lena, que é portuguesa, de Portugal, lá do Ribatejo, o Maurício Silveira, que é freguês do acorde, um dos meus melhores amigos nessa vida, Sim, nosso. e a Cris Carmona, Opa! que é minha irmã. Esse grupo se chama A Poesia Vai Salvar o Mundo, né? E invariavelmente a gente trata de música naquele grupo, que é o que eu acho que vai salvar o mundo. Então, assim, o Instituto DIP é um instituto de formação em psicanálise. E DIP, Patife, significa diálogos e estudos em psicanálise. E os estudos em psicanálise vão muito bem, obrigada, com o tripé psicanalítico, com todo esse cuidado, mas faltavam os diálogos, né? Eu sempre conto isso na introdução do podcast. E hoje, esse diálogo foi, assim, digamos assim, curativo. Porque se você fala da cura pela música, o seu olhar para a música é curativo, a sua história com a música mostra como você se curou com a música, do seu problema respiratório que tinha a ver, que estava ligado ao trauma que você viveu, né, com a separação dos seus pais, e como é que você foi lidando com isso, com a música te ajudando, né, Patife? Diretamente, constantemente. Sem dúvida, sem dúvida. Isso foi uma coisa que te ajudou muito, né, e que eu acho que a gente nunca pode perder, né, o amor pela poesia, né? Com certeza. E ela me traz tanta coisa, né? Uma das melhores coisas são as pessoas que a música coloca na minha vida, né? Agora mesmo eu tô na casa de uma pessoa que foi a música que colocou na minha vida. As experiências, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é viajar, 90% das minhas viagens são por causa da música. Ou para ir tocar, ou para ir gravar, ou enfim. Então, seja a soberania da música, né? A soberana é a música, não sou eu o cara. A música é a cara, né? Mas você a trata com muito carinho e eu trato, muita competência, né? Para fazer aquelas coisas lindas que você faz. Então, eu acho que nós temos que terminar o nosso podcast, mas eu termino assim com o coração muito quentinho hoje, porque trouxemos gente maravilhosa aqui na nossa conversa. Agradeço a todos que estão conosco aqui hoje. E, Cadão, que bom que você pediu para ele fazer o remix.
Eu sei, José. Agora eu tô com borboletinhas no estômago pra ouvir como é que vai ficar. É Patife. Eu já escutei alguns, tem um que eu gosto muito do óculos escuro, né, que ficou bem dance, mas você deve conhecer, mas sempre tem lugar, né, cara, sempre tem. Tem, claro que tem. Tem, e cara, você faz tão bem isso aí, cara. Pô, cara, aqueles arranjos que você fez, que é um arranjo novo, né, aquele violão é maravilhoso que você colocou de bossa nova, mas uma pegada meio bem samba rock com bossa nova, cara, mais uma batida diferente. Pô, como é diferente isso aí. Como é lindo. Mas o time É, é muito bom. Esse violão aí, quem que toca? Só eu sei quanto amor. vem das mãos do nosso mestre Ulisses Rocha, né? Nossa, Caramba! isso. Não, Ulisses Rocha eu conheço. Opa, Ulisses Rocha, professor da Unicamp. Imagina, eu a primeira vez no estúdio, gravando mesmo com os músicos, me chega o Ulisses Rocha. Eu falei, meu Deus. Aí daqui a pouco entra o Benjamin pra tocar Rhodes. É, o Benjamin. Nossa, que só top. Eu falei, meu Deus, cara. Aí no segundo dia chega a Fernanda Porto. Eu falei, pronto. Fechou a trinca. Eu nem sei, é porque eu era muito novinho. Hoje eu não conseguia não estar numa sala daquela, né? A primeira esposa do Ulisses trabalhou com a Estela. Olha lá. Olha só. É a Márcia. Marcinha. Ele foi professor de violão da Unicamp, de violão popular, a vida inteira, que tá aposentado já. Isso, exato. Ele era do IGT, eu estudei um tempo no IGT, ali no Jabaquara também, o lição. Tinha um pessoal muito bom. E depois eu perturbei tanto ele, ele tinha uma coisa no Exército de Salvação, ali perto da Praça da Árvore, aí eu ia lá, ô Lícia, eu preciso te mostrar uma coisa, eu tô precisando de uma levada, assim, assado. Aí ele, vai lá na minha casa, aí ia lá domingo, ele tava com os filhos, aí eu levava a M-Box, plugava o Mac lá, o microfone. E ele criava o que você queria, olha que legal. Nossa, um barato, cara. E um coração assim, além da genialidade profissional, a alma, o coração da pessoa, né? Super gentleman, super cuidadoso, sempre tá disponível. E, obviamente, não só ele, né? Tem muita gente com quem eu trabalhei e trabalho que é maravilhoso. O Janja mesmo, filho do João Paraíba, Sim. do Trio Mocotó. O Janja é um monstro. Ele que sacou a história de colocar uma corda de nylon, acho que no Mi ou no Ré, misturar com as de aço, que é um dos segredos do Jorge Ben. Com as de aço pra dar um timbre ainda mais específico, né? Sim. Exatamente. Então, assim, ao de lá de tudo que posso dizer sobre mim e dos meus temperos, mas o meu time, ele é muito bom. Ou os times que às vezes a gente monta assim é muito maravilhoso. E aí cada um vem com um tempero e é o que dá o tchan, né? Da liga. E por que será que esse time vem pra você, né, Patife? Eu acho que é a tríade, né? Energia, frequência e vibração. Eu devo vibrar numa frequência a qual conecta com a dessas pessoas. Alguma coisa aí. Os deuses da música resolvem ajudar, não é verdade? Os deuses da música, exatamente, resolvem, Isso. sem dúvida alguma, porque, nossa, eu já tive em cada sala, assim, em cada palco, com cada pessoa que, meu Deus, tem hora que eu até belisco, assim, pra ver se é verdade. Pra ver se não tá sonhando, né? E nós ficamos honrados com a sua presença aqui, Poxa. Wagner. Poxa, que delícia de conversa. Pra mim é uma honra agradecer o Andy, É o Andy ter aceito o convite, cara. claro. E qualquer hora e qualquer outra coisa que eu precisar aí, se o nome Patife surgir na cabeça, é só chamar. O duro vai ser o nome Patife sair da cabeça, não é surgir. E ó, em relação à mixagem do Raul, sem nenhuma pressão, tá? Mas a gente tá esperando. Não, claro. Sem pressão, sem É pressão. isso aí. As borboletinhas estão aqui voando pra eu ver aqui de curiosidade como é que vão ficar. Esse ano e os primeiros meses do ano que vem eu não prometo ainda, porque eu tô bem atribulado, mas a hora que chegar aí a primavera do lado de lá, abril, maio, assim, pode ser que eu já esteja mais calmo e aí eu ponho a cabeça pra funcionar. É primavera.
Tim Olha Maia. outra aí também. Tem hora que eu fico intrigado, que eu acho que certas pessoas ou nasceram no tempo errado, ou ele estava muito avançado para a época que eles nasceram. Porque não é possível. Quando a gente vê a história da humanidade assim, e a época que certas pessoas nasceram, o que eles fizeram, será que foram mal compreendidos? Será que o sistema não deixou fazer o que eles vieram fazer? Desde Sim. Raul, Tim, até agora vou citar o Enéas, né? Que tem tanto vídeo dele pipocando aí na internet, né? Todo mundo, nossa, o Brasil perdeu um grande presidente. O Stephen Hawking, Einstein, tudo que esse povo passou para ser reconhecido, né? Com a genialidade, aí eu fico intrigado. O próprio Raul. Claro, o próprio Raul, ele foi um dos maiores. Então eu me intriga isso. De, Então, tipo, será que nasceram na época certa? Será que se não viessem agora? Enfim, só um devaneio meu aqui. Falando em Tim, escute um trabalho que saiu agora do Renato Braz, que é um grande amigo nosso aí, o Renatão. Ele fez um disco inteiro só de Tim Maia, cara. Tá absurdo de bom. Nossa. Pra mim, Renato é uma das maiores vozes hoje do Brasil e ele... Nossa, e canta esse homem, hein? Vamos aqui já digitar. Renato Braz. Braz com S ou Z? Z. Ah, já apareceu ali, ó. Ó, já tá aqui o cabeludo, ó. E, meu, esse cara canta, ele cantando Tim Maia quebrou tudo. Quebrou. Boa. Ó, já saí com 2 dicas maravilhosas daqui hoje. Não, se deixar, fica aqui até amanhã, cara. Ah, eu também. Ih, Não, eu também. Mas então, é por isso que nós vamos ter que encerrar a de hoje. Porque quando ele lançar o nosso amigo. isso. A gente vai tocar aqui em primeira mão. o Raul Temperado. Não vão... o Raul temperado. Nossa, Raul Temperado. É isso mesmo. Mas não precisa ser só o Raul. Quando você achar que você quer dividir com o povo como é que você se aguenta, uma música que você tenha muito especial aí no seu coração, o programa é seu. Patife. Tá ótimo. Agradeço de coração. Vou atravessar. Você quer discutir uma música? É comigo e com o Rafa. Chama Acorde, Música e Psicanálise. Não, eu já convidei. Então pronto. Já convidei, boa. Faz tudo junto, vamos fazer. Vamos já marcar a data. Não mandei pra ele. Não, a gente faz tudo junto, a gente junta tudo. Cadão, chegou atrasado. Eu já tinha convidado ele pra ir pro acorde. Não aguentei. Não, a gente faz que nem a gente já fez com o Cinema em Mente. A gente faz um episódio que vai sair simultaneamente nos dois e braço. Claro, o acorde é mais do que precioso. Já convidei, Cadão, fiz as honras da casa. É só marcar a data que, poxa, música é o alimento da alma. A música é o alimento da alma. Nossa, vai ficar lindo mesmo. Gente, um beijo. Patife, obrigada por tudo. Essa noite foi assim lindíssima, graças a esse conluio que o universo trouxe e traçou pra gente. Culpa do Andy! Beijo, Andy. Obrigada, querido. Obrigada por tudo. Um beijo pra vocês. Uma noite linda. Abração pro Andy. Viva Raul! Tchau, Viva tchau. Raul! Andy, culpa sua. Como você se aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla.